vamos dar início à nossa escola dominical. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 67. Salmo de número 67. Salmo 67. Salmo de número 67. Nós vamos ler de 1 a 7, é o todo o salmo. Ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O texto que estamos lendo, irmãos, é uma oração do salmista pedindo a bênção de Deus para a vida, para o dia. Então começa o salmo pedindo que Deus seja gracioso para com eles, E esse é o melhor pedido nosso aqui hoje, Já começarmos o dia pedindo a graça e a bênção de Deus na nossa vida. E ao mesmo tempo é um compromisso do salmista com a vontade e com o propósito de Deus, para o mundo, onde ele diz assim, que se Deus os abençoar a nação, abençoar o povo de Israel, ele diz assim, os confins da terra o temerão. Então há um propósito de Deus na bênção, é uma bênção que abençoa os outros, não é uma bênção para si só. Então toda a bênção que nós recebemos na nossa vida, Deus tem um propósito nela, e esse propósito é alcançar os outros, seja em qual área for. Então se Deus nos abençoa com saúde, nós podemos conviver com as outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. Se Deus nos abençoa com bens, nós podemos ajudar os outros. Então, se Deus nos abençoa com alguma questão profissional, Deus está visando os outros, Deus está visando abençoar a vida de outras pessoas, Então, por isso, nessa manhã, o salmista está pedindo aqui que o Senhor nos abençoe. Esse é o nosso pedido nessa manhã, Vamos pedir a graça e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Gostaria de saber, tem algum motivo especial de oração que alguém queria manifestar? Lali? Tio de Rafael. Tio. Natália? Para nascer em qualquer momento. Wilson e a dona Lina. Ricardo? Está com câncer? Isso. Eu queria pedir também pela mãe de Nilson, Ela não está muito bem. Tem mais pedidos, Ricardo? Seu Jansen? Tereza? Você? Pela família? Tem mais algum pedido? Por você, Nós estamos orando, pelos irmãos que estão enfermos. Regina, está aí, chegando, graças a Deus. Nós temos orado também pelo Simval, mecânico. Nós temos orado também pelo Júlio e a Bia, O Júlio está melhor. A Bia descobriu que está com dengue agora, então vamos continuar orando por ela, E também queria pedir as orações dos irmãos por Letícia. Letícia não está passando muito bem também em saúde, vamos continuar orando por ela. Eunice. Ele não está bem.
a Deus, né? Então, que a carne é descendo, eu coloquei no grupo da igreja para eu tenho que tornar condenar. Aquela amiga do Rafael, lá em Curitiba, estava com câncer, estava avançado. Né? A igreja orou por ela e venceu o câncer. Graças a Deus. Amém. Mais um motivo de louvor, né? Vamos orar então. Nós vamos orar agradecendo e pedindo a Deus. Pai, nós queremos, Senhor, nessa manhã externar, Senhor, diante do Senhor a nossa alegria e a nossa gratidão, Senhor, por ver as Tuas obras, Pai, sendo reveladas na vida dos Teus filhos e também, Senhor, como resposta da oração do Teu povo, Senhor. Queremos, ó Deus, te agradecer também por saber que o Senhor sempre está conosco, Pai, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida, nas situações, ó Deus, em que envolve muitas vezes, ó Deus, nossas emoções, Deus, a angústia, Senhor, muitas vezes, ó Pai, a previsão de algo ruim que poderá acontecer ou algo pior que poderá acontecer na vida daqueles que nós amamos. E por isso, Senhor, nós pedimos que continue nos confortando, Pai, como o Senhor tem feito, Senhor, e animando o nosso coração. E agora, Pai, queremos colocar todos esses motivos de oração que foram apresentados aqui. Deus, que a Tua graça, Senhor, alcance a vida desses irmãos, Teu poder, Senhor, se revele na vida deles, dando um sinal, ó Deus, da Tua graça, Senhor, e trazendo, Senhor, cura, restauração, Senhor, tocando os corações, quebrantando, Senhor, aqueles que estão resistentes, ó Pai, ao toque do Senhor, e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Senhor, operando, Senhor, no nosso meio. Pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, sobre nossas famílias, Senhor, sobre nossa igreja, e oramos, Pai, confiados, no nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. 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 Vamos aproveitar, vamos louvar o Senhor. Que Ele vai nos conduzir em 2 cânticos. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Peço que os irmãos coloquem o pé, se puder. Aí eu quero. Todo mundo consegue ouvir bem? Nós vamos cantar uma música que se chama Aclame ao Senhor. E essa música fala para a gente clamar a Deus, para a gente louvar esse Deus que faz grandes maravilhas nas nossas vidas. Então, o salmista fala, né? Vários salmos falam para a gente louvar ao Senhor, louvar as suas grandes maravilhas, os seus grandes feitos. E é isso que a gente vai fazer agora. Salvador,
Irmãos, se puder sentar, eu só queria dar um aviso para os irmãos, é que hoje, após a escola dominical, nós retornaremos o nosso momento de oração com a liderança, né? Mas não é só os líderes. Então, quem quiser participar, então depois da escola dominical nós teremos um momento de oração. Então, aqueles que quiserem participar conosco, além dos líderes, né, quiserem participar, tá? Então são convidados. Nós vamos dar a oportunidade, então, para a separação das classes. Então, jovens e adolescentes e crianças poderão separar. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Irmãos, nós estamos orando também pela netinha do Beto. Ela caiu, quebrou o braço, está aguardando para fazer uma cirurgia, né? Isabel Rosa. Nós estamos orando por ela, né? Já tem outra notícia? O médico ela estava sem o pediatra, não tem pediatra. Aí o médico vai avaliar se vai marcar a cirurgia, se ela vai embora ou se vai ficar parecido. Então tá, vamos orar, né? Vamos continuar orando, né? Então, irmãos, abrindo as suas Bíblias aí, no livro de Apocalipse, capítulo 13, nós leremos, né, a partir do verso 1. Vamos ler até o final do capítulo. Hoje nós estudaremos a partir do verso 11, tá? Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo que os que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu, e foi-lhe dado como dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, este número é 666. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos
né, para a nossa edificação, para a nossa vida. Irmãos, aqui no livro de Apocalipse, nós estamos estudando agora a segunda sessão do livro, né? Nós dissemos que o livro se divide em duas sessões, uma primeira que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda sessão começa no capítulo 12. E nessa segunda sessão, nós estamos vendo aqui agora, começou no capítulo 12 falando do nascimento da igreja, então a mulher, né, dando a luz ao filho, nós definimos que era Jesus, o filho foi arrebatado no céu e o dragão passou a perseguir a igreja, a mulher, né? Mas Deus salvou a mulher, abrindo a terra, e a terra engoliu um rio que o dragão arrojou contra a mulher, ou seja, na perseguição contra a igreja, e Deus salvando a igreja. Agora no capítulo 13 começa então a descrição dos agentes do dragão, dos agentes do diabo. Então, na verdade são três, nós vamos ver agora dois e o outro virá depois. Então, é a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a grande meretriz, a Babilônia. Então, é uma tríade do mal que segue o dragão, Satanás. E o objetivo é pelejar contra a igreja e perseguir e matar a igreja, né? Então, muitos dos cristãos serão mortos por causa dela, dessa tríade do mal, né? Então, Satanás, na figura do dragão, se levanta agora contra a igreja para perseguir e matar os cristãos. E aqui é a grande tribulação, né, que Jesus falou, que os apóstolos falaram, né, que o povo de Deus passaria no final dos tempos por uma grande tribulação. E aqui agora ela é descrita. E essa grande tribulação, ela é promovida pelo dragão, pelo diabo. E aí então os seus agentes vêm para cooperar com o diabo nesse intento de calar e destruir a igreja, né? Então nós vimos que a primeira besta que emerge do mar é o anticristo. E aí essa besta vem com o poder de Satanás, com a autoridade de Satanás e com o domínio de Satanás. E ela vem justamente para chamar as nações, para que as nações se voltem contra o povo de Deus, contra a igreja. E essa besta que emerge aqui do mar, irmãos, ela tem toda a característica do anticristo. E nós falamos isso na missão passada, né? Nós mostramos isso, falando sobre o tempo do anticristo, a forma com que o anticristo viria, né? E aí foi descrito como que ele iria agir, o anticristo, né? E algumas coisas que foram descritas aqui, eu só queria mencionar, para que os irmãos lembrassem aqui e guardassem no coração. Então, o anticristo virá num período de grande turbulência, ele se levantará num contexto, né, de convulsões naturais, como terremotos, fome, guerras, né, e etc. Numa convulsão também social, onde as nações estarão todas voltadas para em busca de alguém, de um líder que pudesse ajuntar e agregar a essa besta, né, ou esse anticristo, para que através dele ele governasse as nações. Então as nações estavam em busca disso. Então o tempo é um tempo propício para isso acontecer. E nós até dissemos aqui para os irmãos que o mundo caminha para uma situação dessa, né? Então nós estamos vendo hoje assim, que há um interesse mundial em ter um grande líder que possa governar, né, não apenas uma nação específica, mas governar o mundo inteiro. Então líderes estão surgindo, né, e esses líderes estão sendo movidos, né, por Satanás, no sentido de assumir um governo mundial. Então a nova era, os irmãos lembram daquela época em que foi falado muito da nova era? A nova era falava justamente disso, né? Um governo global, né, e tudo. Então essa pessoa do anticristo será assim, e ele surgirá nessa situação, e ele surgirá oferecendo justamente solução para os problemas, e surgirá num tempo de profunda insatisfação religiosa. Interessante, Paulo disse que no final dos tempos os homens não suportarão a sã doutrina e andarão como alguém que tem coceira nos ouvidos, né? Querendo
ouvir coisas diferentes daquilo que é o Evangelho. E hoje nós estamos vendo isso também, né? O mundo que nós estamos vivendo, cada dia, nós estamos vendo igrejas pregando e falando aquilo que os homens querem ouvir, né? E não aquilo que é a palavra de Deus, né? E o mundo está caminhando para isso, né? Ele também surgirá, irmãos, e agirá no poder de Satanás. O texto diz aqui que Satanás dará a ele o seu poder, a sua autoridade e o seu governo, seu domínio. Então, ele virá debaixo do poder de Satanás para poder executar isso. Então, esse líder, essa pessoa, né, que nós chamamos de anticristo, que a Bíblia descreve como anticristo, ele virá nessa condição. Então, debaixo da autoridade, debaixo do poder, debaixo do domínio de Satanás. E ele será a própria encarnação de Satanás. Ora, nós sabemos, irmãos, que Satanás não tem matéria, não tem corpo, né? Então, as ações de Satanás, elas não são ações na matéria, vista na matéria, né? Então, para que as coisas aconteçam, então Satanás precisa possuir alguém. E aqui, então, esse líder será uma encarnação de Satanás, né? E lembra que eu falei aqui que todo o interesse de Satanás é ter uma semelhança com Deus e com Cristo? Então, assim como Cristo se encarnou e nasceu, Satanás agora se encarnará nesse anticristo, para poder assumir um governo físico, né? E não apenas um governo espiritual, mas um governo físico. Então, por isso, né, será uma encarnação de Satanás. E o anticristo irá realizar milagres, né? Um dos grandes milagres aqui foi com o próprio anticristo, que diz aí que a sua cabeça foi ferida de morte, mas ela foi curada imediatamente. Então houve um sinal, e com isso as nações se maravilharam e adoraram o dragão que curou a besta e disseram: quem é semelhante a essa besta, né? Então haverá um interesse por sinais e prodígios que serão realizados nesse tempo. E Jesus falou sobre isso, irmãos. Os apóstolos falaram sobre isso, que muitos falsos profetas viriam e enganariam a muitos, né? Então estariam enganando as pessoas, realizando esses grandes milagres. E o objetivo do anticristo é blasfemar contra Deus e contra o santuário de Deus. O santuário de Deus é a igreja, irmãos. Então ele diz, ele vai blasfemar contra Deus e contra a igreja. Então ele vai agir contra Deus e contra a igreja. Então proferirá blasfêmias, né, contra a igreja do Senhor Jesus. Então será um tempo, irmãos, em que a igreja será perseguida fisicamente, mas a igreja será perseguida também, irmãos, pela maledicência. Então, onde as pessoas, e não só ele, o anticristo, estará falando mal da igreja, né, e trazendo acusações contra a igreja e blasfêmias contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o governo desse anticristo será um governo mundial, né? Então diz aí, reinos, povos e nações, todos se voltarão. E o texto diz, irmãos lembram aí, o texto diz que somente aqueles que foram selados com o sangue do Cordeiro é que não adorarão a besta. Então haverá uma distinção clara entre a igreja e o mundo. Então quem será perseguido? A igreja. Quem sofrerá nesse período? A igreja e não o mundo. Lembramos que aqui agora não é o juízo, aqui é a grande tribulação. O juízo virá sobre os ímpios. Agora aqui está sofrendo, né, os cristãos por causa da grande tribulação. E aí, esse anticristo será objeto de adoração em toda a terra. E ele colocará forte oposição a toda adoração a Cristo. Então todos aqueles que estiverem adorando a Cristo serão perseguidos, serão mortos, né? Porque a oposição dele é contra Cristo e contra a sua igreja. Então tudo quanto é objeto de adoração será proibido. Então lembra, irmãos, que nós falamos que no final da última sessão lá que nós falamos, nós dissemos assim, que o evangelho ia ser tirado. Então não haveria mais possibilidade das pessoas ouvirem o evangelho. Nós terminamos a última sessão falando sobre isso.
E aí, agora, irmãos, aqui, não será possibilidade de adoração, mas será proibido adorar a Deus. Então as nações se voltarão para impedir a igreja de adorar. Não apenas perseguir a igreja, mas impedirá a igreja de adorar a Deus. Só poderá adorar a besta, o anticristo, que está aqui. E aí ele fará uma tremenda oposição a Cristo, e ele será apoiado pela besta, que vai sair da terra, que nós vamos falar dela agora, e também pelo dragão, e pela grande Babilônia, que nós vamos falar depois. E aí, quem é esse anticristo? Quem é essa besta agora que emerge da terra? A besta que emerge da terra é o falso profeta. Lembra? Nós falamos que a que emerge do mar representa o anticristo, e a que vem da terra representa o falso profeta. Agora, olha que simulacro aí da coisa, Primeiro, ela foi ferida e não morreu, Cristo ressuscitou, então foi curado. Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Cristo veio, para estar presente, para receber a adoração, o serviço da igreja. A besta vem para receber a adoração e serviço dos povos, dos ímpios. Agora o Espírito Santo veio para levar a igreja a adorar a Cristo. Vem o falso profeta de forma similar ao Espírito Santo, para levar as nações a adorarem a besta. Então, se a besta que emergiu do mar é o anticristo, e ele tem o governo institucional e o poder de governar, então ele é a mão de Satanás para reger e governar as nações. O falso profeta é a mente que vem para poder convencer as nações a adorarem a besta, que é o anticristo. Então, notaram a semelhança? Então, a ideia é fazer uma semelhança, assim como Cristo veio e o Espírito Santo leva o povo de Deus a adorar a Cristo, assim agora vem a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, para levar os homens a adorarem a primeira besta, que é o anticristo. Então, um é o braço de Satanás e o outro é a mente de Satanás. É um que persegue e mata os cristãos, e o outro que convence os não cristãos a fazê-lo e adorar a primeira besta. Então, a segunda besta também arma o controle para garantir a adoração à primeira besta. Então, ela vai seduzir as nações. Por isso que a pergunta é: quem é semelhante a essa besta? A que foi curada, que foi ferida, mas foi curada de morte. E aí, assim como a noiva recebe o selo, esses agora, que não são crentes, eles também serão marcados, eles também receberão um selo, um número, E aí, isso é a semelhança entre uma coisa e outra. Está vendo como que as obras de Satanás, irmãos, elas são as obras do engano? Elas são as obras do engano porque elas são semelhantes. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas agem achando que estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, mas estão fazendo a vontade do diabo. Então, a intenção, às vezes, quer se revelar como uma coisa boa. Como fazer uma coisa boa? Irmãos, lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ainda não tinha convertido, ele estava perseguindo a igreja e estava achando que estava fazendo a coisa certa. Ele recebeu carta das autoridades de Israel, do Sinédrio, que tinha 40 homens, autorizando ele a perseguir a igreja. E ele perseguia e matava os cristãos, achando que estava fazendo isso, que era a vontade de Deus. Por isso que depois, mais tarde, o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, ele pede perdão e diz assim, que não era digno nem de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Ele diz: mas eu fiz isso na ignorância. Então, o grande problema, irmãos, é que Satanás e um falso profeta, irá enganar as pessoas, e elas estarão fazendo, achando que está fazendo bem, e perseguindo e matando. Ora, irmãos, vocês acham que essas pessoas que perseguem os cristãos no mundo, eles estão achando que estão fazendo uma coisa errada?
Não, eles estão achando que estão fazendo a coisa certa, porque a mente está dominada, né? Então o falso profeta, ele vem justamente para, com a mensagem semelhante à mensagem de Cristo, para tentar enganar, seduzir a nação, as nações, para perseguirem e destruírem a igreja. O objetivo é isso. Mas irmãos, a igreja jamais será destruída. Ninguém, irmãos, que intentou durante toda a era da igreja, ninguém que tentou destruir a igreja conseguiu destruir a igreja, né? Porque a igreja é de Cristo, e é na morte que os cristãos vencem, né? Não é na vida que os cristãos vencem. Eles vencem no testemunho da morte, porque eles mostram que amam mais o Senhor do que as próprias vidas, diz o texto, né? Então por isso eles servem o Senhor e eles glorificam o Senhor na própria morte, até morrendo por causa do nome de Cristo. E aí, irmãos, a manifestação do falso profeta será nessa dissimulação de uma revelação futura. Então vem para induzir as pessoas a acreditarem. Irmãos, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falou sobre isso, que nos últimos tempos os homens seguirão o ensino de demônios, né? Estarão obedecendo ao ensino de demônios, e aí eles serão maldosos, eles perseguirão os outros. Quando Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele fala que do homem da iniquidade, que é o anticristo, que ele surgiria e que ele viria justamente para enganar o povo de Deus e enganar as nações. Por isso ele diz assim: nós precisamos ficar atentos. E ele falou que ele não apareceu ainda porque tem algo que o detém, e alguém que o detém, né? Paulo fala lá nos Tessalonicenses, esse algo, irmãos, que o detém é ainda o evangelho que está sendo pregado, e alguém que o detém, nós sabemos, é Deus com a vontade dele, porque não chegou o tempo ainda. Mas Satanás virá num tempo curto que lhe resta, e nesse curto tempo que lhe resta é que ele intentará totalmente perseguir, maltratar e acabar com a igreja. Esse é o propósito de Satanás, né? E Satanás virá com esse objetivo e se unirá a ele, então, o anticristo e o falso profeta. E o texto continua dizendo, irmãos, que esse falso profeta estará também marcando aqueles que não são a igreja de Deus. Assim como a igreja é marcada com o selo do Espírito Santo, né, que é a garantia, que é a certeza de que eles pertencem a Cristo, também um falso profeta, essa besta que é média da terra, ela irá marcar os seus, né? E aí fará a diferença. Então será nítida a diferença entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Hoje em dia a gente escuta muitos pastores com discursos absurdos, assim, falando de releitura da palavra, né? Ressignificação da palavra. Mas eu penso que eles são instrumentos de Satanás hoje. Sim. Você tem que escrever a Bíblia, então o cara é um instrumento de Satanás. Mas esse discurso deles vai intensificar. Imagina que eles vão dizer com clareza, ou vão largar o que estão falando, ou vão assumir. Mas uma vez Deus que vai proibir o crente de adorar a Deus, ele então, tem que se posicionar, né? Já posicionou, né? Porque assim, a palavra anticristo quer dizer contra Cristo, né? Então é contra Cristo. Então toda ação de qualquer homem, diga ele ser crente ou não, que vem com o objetivo de criar dificuldade ou perseguir ou maltratar a igreja de Cristo, é anticristo. Então, pode ser a pessoa mais importante do mundo. Se ela vem com o objetivo de perseguir, maltratar ou tirar o crédito de Cristo, ela é anticristo, né? E aí surgiu muitos na história, né? Muitos que vieram no espírito do anticristo. Mas aqui não é uma pessoa, né? Clara, é ele, o anticristo, né? O que João está dizendo. Porque os que vieram antes dele, vieram no espírito dele. Agora esse não, aqui é a pessoa, é o anticristo mesmo, né? E ele virá, e ele marcará os seus. Então, ou seja, será bem definido,
nesse dia. Aqueles que são cristãos será bem definido por duas coisas. Primeiro, quem será perseguido? O cristão. Então a perseguição é uma marca que já vai diferenciar. Esse é crente, o que não está sendo perseguido não é crente nesse período. Segundo, receberá uma marca. Então o crente recebe a marca do selo do Espírito Santo, e o não crente vai receber uma marca também, que é do anticristo, a marca do falso profeta, que será colocada sobre eles. E aí João, aqui no texto, ele fala dessa marca, e ele dá um número, né, e diz assim, é fácil de discernir, porque o número é um número de homem. Então não é um número de Deus, é um número de homem. Nós aprendemos aqui que o número de Deus é 7, né? Porque o 7, o número de Cristo, é o 7 porque é o número da perfeição. Então o Apocalipse começou falando do 7 Espírito de Deus, né? Falando das 7 igrejas, né? Dos 7 candeeiros. Lembra, no início lá do Apocalipse, nós falamos sobre o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. E o 6 é o número do homem. Por que é o número do homem? Porque o homem foi criado no 6º dia, porque o homem nunca chega à perfeição, que é o 7. Então, o número que um falso profeta irá marcar os seus servos é um número de homem, diz João. Então não é o número de Cristo, é o número de homem. Os crentes receberão o selo de Cristo, que é o selo do Espírito Santo, e os não crentes receberão a marca do anticristo, que é o número de homem. E aí ele repetiu, né? 666, né? Então, quanto mais 6 colocar, vai aumentar o número, mas jamais vai chegar no 7, né? Então, mesmo que vá colocando número aí, vai chegando até lá. Mas é uma curiosidade muito interessante que a gente queria falar para os irmãos. Durante a história, a igreja definiu isso aí como alguns personagens, né? Então, na época dos primitivos, cristãos primitivos, né, quando a igreja primitiva estava na terra, ela associou o anticristo aos governadores romanos, né? Especialmente Nero. Eu vou explicar para os irmãos daqui a pouco sobre isso. Depois, na era da história medieval, né, aí surgiram outros homens, né, nessa época, né? Então, por exemplo, na época da Reforma, e a nossa confissão de fé deixa claro que na época eles pensavam que era o Papa, né, porque ele assentou do trono, se dizia ser o enviado de Cristo, né? Então toda a postura de que o Papa romano era o anticristo. Depois vieram, né, Napoleão, Hitler, Mussolini. Então todos os homens que foram cruéis na história, a igreja entendeu naquela época que era o anticristo, mas não é, irmãos. O anticristo ainda virá, né? E Paulo deixou claro, e a gente não tem, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, como definir o tempo. Não há como a gente dizer assim, agora é o tempo do anticristo. Nós sabemos que ele virá, e nós discerniremos quando ele aparecer, né? Então não adianta a gente querer fazer aqui uma previsão de que fulano será o anticristo, né? A dizer, o presidente lá da Rússia ou da China ou será o anticristo. Não, a gente não tem. Só saberemos isso quando acontecer. Então ele será revelado. Paulo está dizendo aqui que há algo e alguém que o detém, mas vai chegar um tempo em que ele será revelado. E aí, quando ele for revelado, nós iremos discernir claramente quem será ele, né? Por que os cristãos primitivos pensaram que era Nero, né? Porque Nero foi, talvez ele e Domiciano foram os dois imperadores mais cruéis contra a igreja, né? Então, Nero perseguiu, matou muitos cristãos, né? Não só mortos pela espada, empalados, né, colocados em estacas, outros pendurados e passaram piche e queimava, outros lançados
lá no Coliseu para serem mortos por animais, por gladiadores. Então, na época de Nero foi um homem muito cruel, né? Domiciano, que veio depois de Nero, também teve as mesmas crueldades, mas Nero foi interessante porque no hebraico a palavra Nero com as letras hebraicas dá meia, né, no hebraico. Então, por isso os primeiros cristãos, né, pensaram que usando as letras, né, do alfabeto hebraico e que da palavra Nero definiu que seria Nero o anticristo, né? Não, Nero veio no poder do anticristo, do espírito do anticristo, mas o anticristo ainda virá, né? E claro, se Paulo falou lá na frente, né, escrevendo a carta, né, que não era, né, e Paulo viveu no período de Nero, e Paulo dizendo que o anticristo ainda iria se manifestar, que algo estava detendo e alguém estava detendo o anticristo, é porque não era o Nero, né? Ele ainda virá, né? E nós precisamos estar, como igreja, irmãos, atentos, né, a isso, né? Atentos em dois sentidos. Primeiro, na pregação do Evangelho. Se pouco tempo nos resta, então vamos anunciar o Evangelho, vamos falar de Cristo, para que os eleitos sejam chamados, para que eles se convertam a Cristo, para que eles se voltem para Deus, para que eles sirvam e adorem a Deus, como nós fazemos, né? E também ficarmos firmes por saber que nós vamos enfrentar lutas e tribulações, que a grande tribulação virá, mas Deus nos livra na grande tribulação, né? Nos livra em vários sentidos, né? Nos livra dando-nos a sua graça para a gente poder suportar. A graça de Deus, ela vem para dar suporte àqueles que sofrem. Então, a graça de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que ela vem na necessidade, na proporcionalidade daquilo que nós precisamos. Nunca faltará graça para aqueles que dela necessitam. Deus é um Deus gracioso. E por mais que aos nossos olhos as coisas estão tão difíceis que nós achamos que está além da nossa capacidade de suportar, a graça vem na medida certa, dentro da nossa necessidade. Ela vem, então, Deus nos livra dando a graça, né? E o livramento final de Deus é levando-nos para a eternidade da sua glória. Então, mesmo se tivermos que morrer na tribulação e no sofrimento, nós devemos encomendar a nossa alma àquele que é justo e fiel, aquele que prometeu, né, e jamais poderá falhar nas suas promessas. Esse que prometeu nós o conhecemos muito bem, é o nosso Senhor, né, com quem nós andamos e servimos. Então, irmãos, o texto diz que eles o venceram, porque não amaram mais as suas vidas, né, do que o Senhor Jesus. E eles estão, os que já morreram, estão diante do altar do Senhor, louvando dia e noite. E nós nos reuniremos a eles, né? Nós nos reuniremos a eles. Se não formos pelo propósito de Deus de nos levar por meios naturais, nós iremos por meio da perseguição e da tribulação. Mas grande é a glória daqueles que morrem como mártires, né? Porque o sangue dos mártires é que sustenta e mantém a igreja, né? Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Porque quando um cristão morre, pelo nome de Cristo, né, muitos são salvos. Sabe por quê, irmãos? É uma questão simples e óbvia. Se um cristão é capaz de morrer por aquilo que ele crê, aquilo que ele crê é a verdade, não é? Ninguém morreria, irmãos, por uma coisa que ele tem dúvida. Ninguém morreria por algo que ele tem certeza, né? Por algo que ele apenas acredita superficialmente. Então, se um cristão morre pelo Evangelho,
é porque ele acredita e crê que o Evangelho é a verdade de Deus, pessoal. Então, a palavra de Deus nos exorta, irmãos, a vivermos assim, aproveitarmos esse tempo que nos resta, a dar um bom testemunho de nosso relacionamento com Deus, nossa vida cristã. Aproveitar o pouco tempo que nos resta para pregar o Evangelho. Aproveitar o pouco tempo que nos resta para viver intensamente a nossa vida com Deus. E vivermos em santa humildade de oração, servindo ao Senhor, né? E continuar servindo ao Senhor, mesmo diante das lutas e das provas que a gente possa enfrentar na nossa vida. Alguém quer perguntar? Imaginando ao contato de pessoas clientes, Deus tem o selo do Espírito Santo. Então, assim, o maior desejo das pessoas saber se tem o selo do Espírito Santo. Eu fico pensando aí no casamento, um casal que se ama, diante da dificuldade do relacionamento, tantos anos suportando não tem coragem de separar. Aí a Bíblia fala que perseverar até o fim será salvo. Então Só ajustar, viu, seu Janes? Perseverar será salvo da tribulação. E não a salvação eterna. Porque senão a salvação seria do homem, né? Porque ele perseverou. Né? Não. Será salvo na tribulação. Então existe uma maneira de você saber se o selo? Tem. Digamos, o selo, a palavra de Deus lá em Romanos 8, Paulo fala claramente que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Amém. Quando o homem crê, quando o homem entrega a sua vida a Jesus, ele é selado com o Santo Espírito da promessa. E é esse Espírito Santo que sela o crente, é que garante ao crente a sua perseverança, sua vida com Deus, né? Então, quem é crente e é selado, ele não desvia, ele não afasta, mesmo enfrentando provas. Seu João citou o exemplo do casamento. Eu falei um dia aqui na igreja, até assustou o pessoal, eu falei assim, que Deus criou o casamento para a gente não sofrer sozinho, a gente sofrer acompanhado. Mas aí na hora que eu falei, o povo pensou que o casamento é que produzia sofrimento. Não, eu estava falando é diferente. Está dizendo assim, nós temos sofrimento no casamento, mas o casamento foi criado por Deus para que eu não tenha que sofrer no mundo sozinho. Eu tenho uma companhia. Deus gerou a fé no nosso coração, irmãos, para a gente não sofrer sozinho. O Senhor prometeu de estar conosco o tempo inteiro. Então, se nós fizermos uma analogia aí com o casamento, o Espírito Santo é justamente esse parceiro, né, da nossa vida, que nos dá a condição para a gente não sofrer sozinho. Deus está conosco, né? E está conosco na pessoa do Espírito Santo. Então, tudo que a gente passar no mundo, nós temos a companhia do Senhor conosco, né, nos ajudando. Beto? Pastor, esse nome aqui, 666, e a besta vai querer que seja marcado, nos evangelhos, por exemplo, eles não pode ser que obrigar a pessoa, pegar a pessoa E marcar na marra. Não. Então a pessoa tem que aceitar aquele. Sim, é tanto uma aceitação pessoal, Beto, porque como o crente foi selado com o Espírito Santo, o ímpio será selado com esse número. Mas é tanto uma aceitação espiritual como também intelectual, porque o texto diz aí que não vai comprar e nem vender quem não tiver um número. Então, ele vai ser obrigado a marcar. Ele vai marcar por quê? Porque ele não vai querer ficar fora. Então imagina, vamos pensar, chega para a pessoa e fala, você recebe a marca, ou então você não vai poder comprar e nem vender. Ele é comerciante, não é? Ou ele vai no supermercado comprar, se ele não tiver um número, não vai poder comprar, né? Então isso, claro que é uma metáfora, né, que está dizendo, mas é uma forma de imposição. Eu ia falar isso agora, não é só aceitação, é uma imposição mental.
né, que conduz a pessoa a isso, né? Irmãos, o inimigo já fez isso desde o princípio. Quantos cristãos que foram postos na fogueira, e aí a palavra que era usada assim, nega Jesus, que você será solto. Quantos, né, que foram lançados lá no Coliseu para serem mortos pelos animais, e aí sempre falava, é só negar Jesus que você vai ser solto, né? Então é uma imposição, né, mental, né, na ameaça. Ó, se você ficar, você vai ser morto. Se você negar, você vai ser solto. Então, irmãos, mas aí, agora nesse momento aí, a igreja já vai estar separada. Lembra? No capítulo 12, ele mediu o santuário de Deus. Medir quer dizer, relacionou quem é crente e quem não é crente. Deus já fez isso. Então já está muito bem definido, né? Então não há mais alguém como crente agente secreto, né? Escondido lá no meio do povo. Não, já vai tudo definido. Então, pastor, quando ele fala que quem tiver no mar cerrado, não volte para casa, seria os cristãos na perseguição, no caso, por exemplo? Sim, também. Ou seja, será um tempo de perseguição e fuga, né? Os cristãos fugindo da perseguição. Isso. Então, que não volte para casa, continua no mar. Quem estiver no telhado, não vou volte. vender meus ranchos, não, mas você vai para o rancho, vou para o rancho. Só se for uma ilha desabitada, né? Não tem ninguém na ilha. E mesmo assim, às vezes a gente não sabe, né? Quem está conosco, às vezes não é Cristo, né? Não é? Espião eles têm também, né? Mais perguntas, gente? Mais alguma colocação que alguém queria fazer? É extenso. Tranquilo aí? Eu sou caçula. Hoje eu estou praticamente sozinho, né? Só tenho 93 anos. E aí hoje eu vejo a perda de tempo da estupidez de a pessoa não amar a pessoa ali de profissão. Aí eu me lembro da igreja, como que a pessoa tem a mesma fé, julgar que não serve ser meu irmão, eu vou me mandar, porque ali não merece. Sinceramente, hoje é que eu vejo a bobeira que é uma pessoa não valorizar a união Deus construiu. Mas é porque às vezes o João está sendo enganado, né? A palavra de Deus diz, né, que o objetivo é enganar, né, e seduzir os próprios escolhidos, né? Então, às vezes a pessoa está sendo enganada, não abriu os olhos, né? Não enxergou, né? Aí está relacionado com o Espírito Santo. Sim. Com o Espírito Santo, eu lembro desse lance, né? Porque o Espírito Santo está ali para nos consolar, orientar, ajudar, discernir os problemas, né? E caminhar, né? Caminhar. Nada pode nos fazer desviar do caminho. Essa é a perseverança dos santos. Diz o texto que termina, né? Essa é a perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que são crentes vão continuar seguindo a Cristo, independente daquilo que acontecer. Então, mesmo que vier, agora você não tem como mais comprar, não tem como mais vender, né? E tal, e aí, provavelmente, se a gente for levar isso aqui literalmente, será um tempo em que a gente terá que produzir aquilo que a gente vai sobreviver, né? Porque o crente não vai poder comprar. Então, vai morrer muita gente de fome, não é?
E aí, vamos pensar, os empregos vão acabar. Gente, será um tempo de grande tribulação. Não é um tempo de perseguição apenas, né? Porque perseguição tem acontecido desde o princípio do mundo. Mas a grande tribulação é um tempo específico, né? E não é um tempo muito longo, mas é um tempo específico. Eu ia fazer essa pergunta. Sobre a grande tribulação, porque o texto fala que se Deus não abreviasse, Em Mateus 24, poria em risco os próprios escolhidos. Então, Deus limitou. Então, limitou para Satanás o pouco tempo que lhe resta. Então, há um tempo que Deus determinou que irá permitir a ação de Satanás e os seus. E Jesus falou que o tempo foi abreviado para que não corresse risco os próprios escolhidos. E Jesus uma vez perguntou, né, falando que o amor ia esfriar, e ele diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, haverá pé na terra? Aí a gente pode perguntar assim: Jesus está falando isso porque as pessoas que estiverem aqui, que ainda dirão serem crentes, não são crentes de verdade? Ou será que todos os cristãos já foram mortos? Então, por isso a pergunta dele: será que quando vier achará pé na terra? Né? Então pode ser porque todos os cristãos já foram levados, né? E aqueles que ficarem, que dizem ser cristãos, são só nominais, né? Não é tudo? Pode ser o arrebatamento? O arrebatamento ele será, nós não cremos, né? Nós já falamos aqui, nós não cremos num arrebatamento secreto, né? Então, o arrebatamento ele será ainda, né? Será no dia da volta do Senhor. Então todo mundo vai ver. Aí ainda a igreja que tiver aqui, né? Que não tiver sido morta ainda, essa igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Quando o Senhor vier, né? Paulo disse isso claramente, que ele virá numa nuvem, e aí a igreja irá encontrar com ele nos lares. E a igreja que Paulo está falando é justamente aqueles que ainda não morreram e ficaram nesse período, né? Então, quando o Senhor voltar. Tem mais perguntas, gente? Observação? Não? Bacana, né? Então, semana que vem vamos dar continuidade, né? Capítulo 14. Vamos ficar em pé então, vamos orar, receber a bênção e assim nós encerramos. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, de conhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Ó Deus, e também de saber que o Senhor cuida de nós, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. E que cuidará de cada um de nós, Senhor, até o fim. O Senhor falou, Pai, na Tua palavra, que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Aleluia, Jesus. Ó Deus, então o Teu amor por nós, ó Pai, não tem fim, Senhor. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Pedimos também, Senhor, que nos dê, ó Pai, resiliência, nos dê perseverança, Senhor, que o Teu Espírito imprima em nós, ó Deus, a gratidão por tudo isso e também, Senhor, a vontade de continuar servindo, Senhor, e amando o Senhor, ó Pai, a cada dia. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção e Te louvamos, Senhor, por tudo e oramos, Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Então, está encerrado, irmãos. A reunião dos líderes será na primeira sala lá, viu?